teste do pezinho é um dos exames mais importantes para detectar doenças em recém-nascidos. Ele é feito nos primeiros dias de vida do bebê e pode identificar 46 tipos diferentes de disfunções. No quadro Saúde em Dia de hoje, vamos falar mais sobre a importância desse teste e como ele é feito. Para isso, a gente conversa agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o pediatra e geneticista e coordenador do Serviço de Referência em Triagem Neonatal do Hospital Universitário Júlio Miller, Francis Galera. Bom dia, doutor. Muito obrigado aí pela presença com a gente. Bom dia, pela oportunidade de conversar sobre um assunto tão importante. A criança nasceu, vamos colocar, nasceu hoje, dia 7 de junho. Certo. Quantos dias é o ideal que o pai ou a mãe leve essa criança para fazer o teste do pezinho? Então, o ideal, na verdade, é que essa criança tenha, em média, pelo menos 48 horas de vida e que já tenha sido amamentada. Então, teoricamente, se fosse possível fazer isso na própria maternidade, seria o sonho nosso que já saíram todos os bebês com a coleta feita. Contudo, a alta dessas crianças é sempre em 24 horas aproximadamente. Então, o que a gente orienta é que essa coleta seja feita nas unidades de saúde, então em qualquer cidade, no postinho de saúde, onde a criança é vacinada ou é atendida, entre o 3º e o 5º dia de vida, que seja o ideal. Mas um pouco mais tarde também pode ser feito. Por que tem que ser esse prazo ideal aí, de 3 a 5 dias após o nascimento? Algumas das situações identificadas pelo teste do pezinho, quanto mais cedo feito o diagnóstico, mais cedo é feita a intervenção e evitar sequelas, principalmente as neurológicas. Vamos lembrar aí, como que é feito o teste do pezinho? O teste do pezinho, então, é feito, como o nome diz, né? É por uma gota de sangue a partir de uma punção no calcanhar do bebê, daí teste do pezinho. E esse sangue é colocado num papel filtro, né? São vários círculos desse papel filtro. Esse papel, então, de cada unidade de saúde é coletado, junta-se as amostras daqueles dias ou semanas e é encaminhado para o nosso laboratório aqui no Hospital Júlio Miller. E aí no laboratório Júlio Miller vocês conseguem identificar até 46 tipos de doenças? Não, na verdade o que acontece é que potencialmente a triagem neonatal é possível se diagnosticar toda essa quantidade de doenças, mas o Programa Nacional de Triagem Neonatal, o qual o Hospital Júlio Miller é o serviço de referência estadual, ele trabalha, como todo o programa nacional, com 6 doenças. Então, nós estamos na fase 4 do programa, ainda não foi identificado ou planejada a fase 5, mas a gente faz o diagnóstico de fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras alterações de hemoglobinas, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Então, são 6 doenças, algumas dessas que o risco é de causar deficiência intelectual, convulsões, atraso no desenvolvimento de maneira geral e outras que podem ter inclusive risco de morte para o recém-nascido. Se um desses testes no laboratório detectar algum problema, assim, que aquela criança tem uma dessas doenças, o que vocês fazem? Qual que é o procedimento? Isso, esse é um exame de triagem, ou seja, a gente vai tentar identificar da população de crianças avaliadas as que teriam um risco potencial de apresentar alguma dessas doenças, porque normalmente essas crianças não teriam sintomatologia no período neonatal imediato. E o que é interessante, a partir de um exame suspeito, o próprio serviço convoca, através do que a gente chama de busca ativa, essa criança para fazer uma recoleta ou então já passar numa consulta médica. Então, na verdade, a ótica é invertida, é o serviço que procura o paciente para chamar para o atendimento. Por isso que lá no teste do pezinho, lá no postinho, as enfermeiras, o pessoal, os profissionais de saúde pegam o nome da mãe ou do pai, o endereço, um telefone de contato, é para isso. Isso, exatamente. Esse é talvez um dos grandes aspectos que tem que ser lembrados, que é essa questão da correta coleta do material biológico e do correto preenchimento daquela ficha com os dados da mãe, da unidade de saúde, todos os dados de endereço, contato telefônico, porque o contato é feito inicialmente através da unidade de saúde e posteriormente com a própria família. Comprovada que aquela criança é portadora de alguma dessas doenças, qual que é o encaminhamento? Já se começa o tratamento e quem que dá esse tratamento? Isso, exatamente.
Porque a ótica do Programa Nacional de Triagem Neonatal não é exclusivamente a realização do teste, é muito além disso. É a realização do teste que identifica casos suspeitos, eu tenho que ter uma fase de confirmação desses casos e o atendimento e seguimento desses pacientes depois. Então, no Hospital Júlio Miller, nós temos ambulatórios específicos para cada uma das 6 patologias identificadas e essas crianças passam a fazer o segmento no nosso serviço. Lembrando que o teste do pezinho é apenas um dos testes, alguns dos exames, que o recém-nascido tem que fazer, né? Porque tem também, lembra pra gente dos outros testes também que são feitos. A triagem neonatal, então, inclusive o Programa Nacional de Triagem Neonatal, atualmente está com essa ótica de tentar unificar todos esses programas, que é o teste da orelhinha, para saber se a criança é auditiva, o teste do olhinho para identificar algumas alterações oculares, o risco de tumor dos olhos, e também o teste do coraçãozinho e, mais recentemente, o teste da linguinha, né? Para quando você tem o freio da língua que prende a língua e dificulta a sucção, né? A amamentação e depois, inclusive, a fonação. O senhor, no início da entrevista, lembrou aí que a criança, para fazer o teste do pezinho, a coleta de sangue no calcanhar do pezinho da criança, ela precisa ter sido amamentada depois de 48 horas depois de recém-nascida. Tem algumas vacinas que são aplicadas no recém-nascido. Já pega nesse período ou não? O teste pezinho pode ser feito? Não tem interferência nenhuma. A única questão que a gente fala que é necessário a alimentação, porque uma das doenças identificadas, que é a fenilcetonúria, ela identifica a presença de uma substância em excesso que vem através do leite, que todo leite apresenta, que é a fenilalanina. Então, se a criança não tiver sido adequadamente amamentada, ela não vai apresentar o teste alterado quando for o caso. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima. Eu agradeço a oportunidade. Bom dia. Bom dia.